Seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Meu nome é Ícaro Sampaio. Meu nome é Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é tudo o que você deve saber sobre a semaglutida, 2,4 mg para tratamento da obesidade. Nós tivemos no mês de julho deste ano a chegada ao mercado brasileiro da Sema por via subcutânea em dose titulada de até 2,4 mg. Que hoje, a nível mundial, já não é a droga mais potente para tratar a obesidade, mas o que temos disponível no Brasil é a droga mais potente. Isso. E com a chegada ao mercado, é obrigatório fazer um podcast com tudo que a gente tem que saber sobre ela. E vamos começar falando sobre mecanismo de ação, Luciano. Qual é o mecanismo de ação da semaglutida para tratamento da obesidade? A semaglutida é um agonista de GLP-1, né? Então, assim, a gente tem essa questão de conhecimento em relação aos efeitos do GLP-1. Ele vai ter um efeito direto em relação à questão do esvaziamento gástrico, então a gente tem um retardo do esvaziamento, tem aquela sensação de plenitude e redução relacionada a isso aí. Além desse efeito, a semaglutida é uma molécula acilada, ela tem uma penetração no sistema nervoso central e ela vai fazer efeito em relação aos núcleos relacionados ao apetite, né? Ela tem um efeito estimulatório no PONC e CART, que são dois núcleos anorexígenos, que vão reduzir apetite, e vai ter um efeito indireto sobre o neuropeptídeo Y-AGUT, né, que acaba sendo um núcleo relacionado ao apetite, ao aumento do apetite. Então, ela indiretamente reduz o apetite, diretamente reduz e indiretamente inibe a fome, né? Então, ela faz os dois efeitos ao mesmo tempo a nível central. A gente lembra que tem alguns efeitos intestinais também relacionados ao GLP-1, mas isso seria mais relacionado ao GLP-1 endógeno, né? Então, como a gente está falando de uma molécula, não teria tanto esses outros mecanismos, né? Então, os principais seriam esses, de retardar o esvaziamento e os efeitos centrais em relação à inibição de apetite. E lembrar que ela é uma droga incretínica, né? Então, por essa ação incretínica, ela também vai reduzir a glicemia. Por isso que a semaglutida também é uma droga aprovada para tratamento de diabetes. E aí eu acho que é importante a gente deixar claro que uma molécula com ação incretínica, ela não vai causar hipoglicemia. Para algumas pessoas, se eu tenho ali um paciente com obesidade sem diabetes, alguns colegas podem se sentir inseguros achando que talvez eu vou iniciar para perder peso, mas se é hipoglicemia antes, será que vai causar hipoglicemia? Não vai. Né? O efeito incretínico é justamente, a gente está falando de uma ação em que você aumenta a produção de insulina na dependência da presença de glicose. Então, essa molécula ela não vai causar a hipoglicemia, que é preciso ter a glicose para poder ter o efeito. Certo. E aí lembrar que até quando a gente fala de pacientes com diabetes, a gente não viu uma diferença muito grande quando a gente compara a dose de 1 mg versus 2,4, né? Então, assim, como 1 mg já está sendo usado há muito tempo, não vai ser o aumento da dose de 1 para 2,4 para aumentar a incidência de hipoglicemia. Se a gente não tem hipoglicemia, como também não vai ter com 2,4. A questão do aumento da dose aí é o adicional da perda de peso. Exato. Maravilha. Certo? Então, plausibilidade biológica para promover redução de peso, nós temos. Mas a medicina tem que ter evidência científica de eficácia. Eric, quais são as evidências de que usar semaglutida para tratar a obesidade realmente dá certo? Então, eles fizeram, né, a indústria lá, que está estudando a droga, fizeram o programa SELECT, que era justamente para avaliar o efeito da semaglutida na dose 2,4, né, para perder peso em pacientes com obesidade e sem diabetes, tá? E aí, são vários steps, né? Tem um bocado e continua tendo, tem step aí em andamento, mas enfim, de uma forma geral, a droga conseguiu uma redução média de peso de 17%. Um resultado, né, fantástico. Claro que a tirzepatida a gente já sabe que tem um resultado maior, embora a gente não tenha estudo comparando, né, mas eu estou falando no estudo, no seu estudo pivotal, mas no Brasil a gente não tem tirzepatida, a gente está falando que está chegando agora. E a droga melhor aqui no Brasil, como já tem sido adiantado, agora é a semaglutida 2,4, reduzindo peso numa média de 17%. Obviamente, isso não quer dizer que todos os pacientes que vão usar a droga vão perder 17% do peso, né? Algumas pessoas vão perder menos, outras pessoas vão perder mais e vão ter os pacientes que não vão responder. Né? Existem os não respondedores. A média é de 17%. Mas a semaglutida 2,4
alguns pacientes vão conseguir perder 20% do peso ou mais, que era algo que a gente não tem no momento, não tinha no Brasil com nenhuma outra droga. Né? Então, 1 em cada 3 pacientes vão conseguir perder 20% ou mais do peso, que é um resultado excelente. Né? Então, para tratamento da obesidade, realmente a SEMA 2.4, ela tem eficácia comprovada. E uma eficácia e um efeito positivo que supera os riscos que a gente vai falar daqui a pouco. Perfeito, Eric. Então não é só lógica biológica, a gente tem evidência de fato. A gente tem evidência que perde de forma segura. Muito bem. A obesidade ela é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares e, obviamente, para morte cardiovascular. A maior evidência que a gente tinha de que tratar a obesidade reduz morte cardiovascular vinha de estudos com cirurgia bariátrica. Mas se a gente pensar nas drogas aprovadas para obesidade mais antigas, sibutramina, orlistat, o Contrave, a liraglutida, a gente não tinha uma evidência de que essas drogas reduzissem morte cardiovascular. Em pacientes, só porque você falou da lira, em pacientes com obesidade. Sem diabetes. Isso, em pacientes para tratamento de obesidade. Com a semaglutida, isso muda. A gente teve no estudo SELECT a sema usada em pacientes com obesidade de alto risco cardiovascular, levando a uma redução de 20% no risco de eventos cardiovasculares, né? Dentre os quais morte cardiovascular. Então é a primeira vez que a gente tem, de fato, um medicamento para obesidade em um grande trial que mostra redução de evento cardiovascular, o que foi um marco assim, em relação à endocrinologia e ao tratamento da obesidade. Isso aí é um marco até para mostrar, minha gente, perder peso tem um benefício em relação a desfecho de mortalidade. Né? A gente não tinha isso antes, a gente tratava com aquele objetivo, eu vou perder peso, perder 5%, 10%, 15%, eu vou ter benefícios na saúde de uma forma geral, diminuição do risco de diabetes, diminuição do risco de hipertensão, entre outras coisas, mas nenhuma droga até hoje, nenhum tratamento tinha mostrado redução cardiovascular, de mortalidade cardiovascular. Então, realmente, assim, é histórico isso para dentro da endocrinologia. E cabe ainda a gente chamar a atenção porque quando eles fazem análise de subgrupo, é visto que mesmo aqueles pacientes no SELECT que não tiveram uma perda de peso acima de 5% naqueles primeiros 6 meses, que consideraria até um mal respondedor do ponto de vista de perda de peso, eles também tiveram benefício em relação à redução de desfecho cardiovascular, mostrando que realmente existe um benefício relacionado ao agente, né? Isso, então, não é só porque perdeu peso. Isso, também porque perdeu peso, né? Acho que a gente tem que falar isso. Talvez a droga tenha um efeito direto ali. Aquela droga de você tem um efeito reduzir direto. Marcador de inflamação, melhora o perfil lipídico, tem alguns benefícios além da história puramente da perda de peso. Então, um paciente que tenha um risco cardiovascular aumentado, mesmo que ele não alcance uma perda de peso tão expressiva, ele também vai estar se beneficiando. O grupo que perde mais peso, aparentemente ele desvia um pouco mais da linha do 1, né? Então ele aparenta ter um maior benefício, embora quando ele faz lá a análise do P de interação não dá significativo, né? Então assim, independentemente da perda, você teria benefício, mas falar que não depende total, acho que é um pouco de exagero, né? E tem a história da curva também, né? Que quando você vê a curva placebo de semaglutida em relação a desfecho cardiovascular, eles vão se separando. Tem uma abertura um pouquinho precoce. Tem uma abertura bem precoce. Então não é preciso muito tempo de tratamento para você já começar a ter benefício cardiovascular. No iniciozinho ali você já parece já ter um benefício. Que você está tratando um paciente de risco um pouco maior, né? Não está falando aqui só de obesidade de uma forma geral. A semaglutida também foi estudada em relação a complicações da obesidade. Hoje a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é considerada uma complicação também da obesidade, e a semaglutida foi estudada nesse perfil de pacientes. O que é que foi encontrado, Luciano? A grande vantagem que a gente tem com a semaglutida talvez seja até o tempo de uso, a experiência que a gente já tem acumulada com a semaglutida, né? A gente já tem a semaglutida sendo usada para diabetes há praticamente quase 10 anos, né? 8 anos a gente tem aí usando semaglutida. Especificamente nas doses mais elevadas, a gente já falou aqui sobre o estudo SELECT, a gente tem um estudo em CFEP, que é o STEP-HFpEF, onde ele pegou pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada e obesidade, lembrando que é em contexto de obesidade, e a gente sabe que a obesidade é um fator
para ter insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, e nesse cenário ele melhorou alguns desfechos. Foram desfechos indiretos, né? Se não tem um desfecho duro em relação à mortalidade, hospitalização por IC, o evento cardiovascular propriamente dito. Mas ele melhorou qualidade de vida, melhorou o teste de caminhada, ele reduziu o PCR, reduziu o peso corporal, numa proporção quase igual ao que foi visto no STEP 1, né, que é o estudo que reduziu os 17%. Aqui nesse contexto chegou ali em 11%, 12% de redução de peso corporal, que é um número bem significativo, contando que é um paciente que tinha IC que de repente estava fazendo, imagine, teste de caminhada, né? O paciente tem alguma limitação em relação à atividade física, em relação a todas as outras situações, e mesmo assim teve uma perda de peso bem expressiva. Nesse cenário, sim, tem estudos, umas subanálises mostrando que o maior benefício é no paciente que perde mais peso corporal, porque aí tem uma relação direta da obesidade na gênese, né, na etiologia da IC-FEP. Puxando um pouquinho de outras complicações, não diretamente, né? A gente tem dados em relação à nefropatia diabética, a gente tem o próprio diabetes de forma geral, a gente teve o STEP 10 mostrando pacientes com pré-diabetes também mostrando benefício. Eles têm populações específicas, asiáticos, tem estudo só com um subgrupo desse estudo que é a população brasileira, então a gente tem realmente esse dado bem, bem seguro em vários cenários diferentes, né? Assim, de manter. E tem estudo de um prazo mais longo, com até 2 anos de utilização, mantendo o peso perdido. Então, já foi testado em vários cenários e acaba ali passando uma experiência maior, uma segurança maior em relação a esses benefícios no contexto de obesidade. Maravilha. Então, semaglutida trata a obesidade em si, leva à redução de peso de forma efetiva, ajuda no controle das complicações relacionadas à obesidade e ainda reduz morte cardiovascular. Argumentos favoráveis não faltam. Isso. A gente falou até aqui sobre todo o racional teórico por trás da prescrição da semaglutida. Mas como fazer isso na prática? Como é a prescrição, titulação de dose? Quais são as contraindicações e possíveis efeitos adversos? Tudo isso na versão completa desse podcast, que está no nosso curso de atualização em endocrinologia na plataforma AFIA Endocrino Papers. Eu te espero lá.